Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho aí sobre essa semana que vai do dia 27 de outubro ao dia 2 de novembro, né? De segunda a domingo, em que a gente vem de uma lua nova no signo de Libra, né? Finalmente a gente finalizou os assuntos de Virgem, iniciamos os assuntos librianos, né? Que falam dos nossos relacionamentos, do equilíbrio, do equilíbrio, inclusive, de poder dentro da relação, né? Do eu e do outro, do que eu quero, do que você quer, né? Que fala muito desse eixo Áries-Libra, né? Que o Áries é o eu e Libra seria o outro. Então, o equilíbrio entre eu e o outro aí dentro das nossas relações, né? E aí, o que acontece? A gente agora está trabalhando assim, a alunação é de um signo, que é do signo de Libra, mas o Sol já logo ingressa no próximo signo, que aí é o signo de Escorpião. Então, o que nós temos? Nós estamos trabalhando os assuntos librianos, mas sendo movidos e iluminando as questões de escorpião também, né? Então, fala muito de uma limpeza que é necessária dentro das relações, né? A gente veio aí da alunação de Virgem dobrada, em que foram necessários vários ajustes, né? Inclusive dentro das relações, depois que o Sol ingressou em Libra, e agora a gente vem falando de uma limpeza que é necessária, né? Depois dessa arrumação aí que a gente fez, o que a gente precisa jogar fora, o que a gente precisa compreender, que a gente não necessariamente precisa manter ou reter aquilo, porque ele não tem mais aquele ciclo daquela situação, daquela coisa, daquela pessoa, já terminou na nossa vida. Então é um momento do desapego, o desafio ao desapego, na verdade, né? De ciclos que já terminaram, diante dessa ideia de que tudo tem um movimento de nascimento, crescimento, desenvolvimento e transformação, né, para um novo ciclo. Então a gente tem que abrir espaço para coisas novas, abrindo mão, desapegando, né, de coisas que já não tem mais sentido. E aí trazendo muita ideia essa semana das dores, dos ressentimentos, do passado, né, que a gente precisa abrir mão, deixar ir, porque isso não traz nada de bom para o presente. Né? E aí atualizar o nosso futuro diante desse desapego dessas questões do passado, né? Que podem, inclusive, contaminar as nossas relações, que foi tratado, inclusive, na semana passada, né? No vídeo da semana passada. E essa semana ela convida muito a gente olhar para o passado, perdoar a nós mesmos, perdoar aos outros com muita compaixão, empatia, né? E olhar para o nosso presente com uma visão renovada, como se fosse uma ressignificação do passado para trazer mais leveza para o presente, para que a gente tenha um futuro melhor para todos, mais equilibrado, mais ponderado, mais leve, né? Sem trazer esses pesos do passado e somente a sabedoria que esse passado traz para gente, para que a gente não repita os mesmos equívocos do passado. Né? Então, a ideia essa semana é perdoar e seguir adiante. Né? A gente vem de uma alunação libriana, do Sol e Lua se encontrando no signo de Libra, avisando a gente, né, botando luz ali nas questões de relacionamento. E essa semana a gente tem uma Lua que cresce no signo de Aquário, com o Sol no signo de Escorpião. Então, Aquário e Libra falam muito da mente. Escorpião já é um signo de emoção. A gente tem os signos, né, sendo mexidos, um grande trígono de água sendo mexido aí no céu, muito positivo, que fala das emoções, ligando os signos de Câncer, Escorpião e Peixes essa semana, né? Eu vou falar tudo isso para vocês direitinho com os aspectos aí durante o vídeo. Mas em princípio a gente está falando desse movimento de razão, que é mente e emoção, que são as questões ligadas a nossos ressentimentos do passado, porque a gente está falando aí, e perdoar essas coisas lá do passado, perdoar nós mesmos, aos outros, e trazer mais leveza para o nosso presente, porque afinal de contas o que a gente vive é esse presente, mas é no presente que a gente constrói o nosso futuro. Né? E com o quê? Com a sabedoria do que a gente traz do passado, mas não as dores, os ressentimentos e as mágoas, porque isso contamina o nosso presente. Contamina, intoxica o nosso presente. Então a gente precisa fazer uma limpeza, limpar tudo que intoxica a nossa vida, as nossas relações, para que a gente possa seguir adiante. E como é que a gente faz isso? Muito dentro da questão da empatia, da compaixão e do perdão. Vocês vão ver por quê aí, né? A gente já começa a semana, né? Então a gente vem dessa lua nova no signo de Libra, que ainda fica válida aí para segunda e terça-feira, mas na quarta-feira a gente já tem a 1h20 da tarde a Lua crescendo no signo de Aquário, com o Sol no signo de Escorpião a 1h20 da tarde, né? Então, e o signo de Aquário fala de mudanças, de futuro,
né? O signo de Libra fala de relações, né? Dos nossos relacionamentos, do eu e do outro. E Escorpião fala de emoções complexas, né? E a gente começa a semana com o Júpiter em Câncer ainda dentro da Lua Nova no signo de Libra, né? Que pediu que a gente se libertasse desse passado pesado para a gente poder não contaminar as nossas relações presentes. O Júpiter em Câncer que amplia essa questão de passado, de emoção e de sentimento, fazendo um trígono belíssimo para Marte no signo de Escorpião. E Marte está domiciliado no signo de Escorpião e o Júpiter está exaltado no signo de Câncer. Ou seja, os dois são muito poderosos, né? Trazendo aí uma ideia de corte do mal pela raiz, que seria o Marte no signo de Escorpião, que faz que faz aquele corte necessário, né, tirando o mal de dentro, corta para tirar o que contamina, o que intoxica, né? Mas o que? O nosso passado. Então é para a gente voltar no passado, cortar essas coisas todas que estão intoxicando o nosso presente e seguir adiante aí, né? A gente vai fazer isso dentro de uma perspectiva muito positiva de perdão. Por quê? Porque o grande trígono de água aí que é formado é justamente desse Júpiter em Câncer fazendo esse trígono para o Marte no signo de Escorpião e o Saturno retrógrado no signo de Peixes, né? 3 signos de água. E o Saturno retrógrado em Peixes, ele é um mestre, né? Ele é como se fosse o mestre Yoda. Ele traz pra gente, e retrógrado ainda mais mestre Yoda ainda, né? Traz pra gente essas lições aí de que a gente precisa amadurecer de dentro para fora, dentro da questão da inteligência emocional, de saber lidar com o passado com maior maturidade, né? E como que ele já dá a dica aí no signo de Peixes, que é através da compaixão, da empatia e do perdão, né? Indo lá atrás, nos perdoando, perdoando aos outros, perdoando situações, perdoando tudo, até questões que fugiram do nosso controle, né? A gente entende que estava fora do nosso controle, perdoar isso também e seguir adiante aí, mais leves, mais livres, né? E criando relações mais sadias para nós, né? Então, só que esse aspecto aí, o Júpiter faz um trígono para Marte, né, em signos de água aí, no dia 28 às 3h18. O Júpiter em Câncer, o Marte em Escorpião. E depois o Saturno faz um trígono para Marte em Escorpião no dia seguinte, no dia 29 às 18h05. Então forma-se entre terça e quarta-feira esse belíssimo trígono de água no céu, em um momento em que a gente pede um equilíbrio aí dessa lua que cresce no signo de Aquário entre razão e emoção, ou seja, limpar o passado para o futuro. O Aquário ser atualizado dentro de bases mais equilibradas, de relacionamentos mais sólidos e mais sadios, né? E aí a gente parte para quarta-feira com o Netuno retrógrado em Peixes fazendo um trígono para o Mercúrio em Escorpião. E aí dá muito aquela coisa, tipo assim, às vezes as respostas, as palavras, as conversas, os diálogos estão nas entrelinhas. As respostas são dentro da gente. Às vezes a gente nem precisa conversar com o outro, né? A gente nem precisa dizer nada para o outro, a gente só precisa ser. E sendo, a gente comunica, né? Então, às vezes, a gente pode evitar conflitos sem ter que falar tanto, né? Apesar da gente, nesse mesmo dia, ter uma oposição de o Urano retrógrado no signo de Gêmeos, fazendo oposição para Mercúrio em Sagitário, que instiga esse Mercúrio, porque ele ingressa em Sagitário depois que ele faz esse trígono com Netuno, né? Então, o Mercúrio faz o trígono com Netuno às 4h26 da manhã, às 8h01 ele ingressa em Sagitário, e no final da tarde, às 16h35, ele recebe uma oposição de Urano em retrógrado no signo de Gêmeos, né? E aí é como se fosse assim, a semana vem arquitetando uma coisa mais de silêncio, mais de introspecção, mais da gente resolver as questões internamente, para que a gente não reflita no outro aquilo que está mal resolvido dentro da gente. Voltar no passado, perdoar a gente, perdoar o outro, para justamente não respingar no presente das nossas relações. Só que o que acontece? No momento em que a gente tem essa coisa do Netuno fazendo um trígono para o Mercúrio, Netuno retrógrado no signo de Peixes, né? Fazendo um trígono para o Mercúrio no signo de Escorpião, em que às vezes falar menos é falar mais. Só que o Urano fazendo uma oposição aí, o Mercúrio, né, no Sagitário, porque o Mercúrio em Sagitário, ele tende a falar demais, ele está em exílio. Ele tem que se explicar demais, aí ele se enrola, né? E o Urano no signo de Gêmeos retrógrado, ele pede, ele instiga, né, essa oposição, né? Instiga esse cabo de guerra entre o falar de mais e o falar de menos, né? E a falta de concentração e a falta de objetivo. E no mesmo dia a gente é desafiado a falar coisas de forma objetiva, ou até silenciar e não falar nada, para que a gente possa ser compreendido nas nossas entrelinhas. Né, e tentar compreender o outro nas entrelinhas dele. Então, é como se tanto o trígono quanto a oposição, ela dissesse assim, quanto mais você falar,
e tentar entender as coisas cognitivamente, pior vai ser. O ideal é você sentir com o coração e silenciar, tentar buscar as respostas dentro de você e não fora, não longe, como é o Sagitário, né? O Sagitário vai longe buscar as respostas, né? E às vezes os Gêmeos falam, não, as respostas estão mais perto do que você imagina, elas estão dentro de você, né? Então é dentro dessa perspectiva que a gente tem essa troca, né? Na verdade, apesar de um ser uma oposição, né, ser um aspecto tenso, e o outro ser um trígono, que é um aspecto favorável e benéfico, as duas acabam falando a mesma coisa. Se você falar demais, você vai se enrolar. Então, qual é a saída? É o trígono, Netuno com o Mercúrio no signo de Escorpião. Tanto o Escorpião quanto o signo de Peixe são silenciosos, são mais introspectivos, né? Eles vão lá na questão, né? O Mercúrio no signo de Escorpião, a palavra, dentro dessa ideia do Netuno, o perdão cura. Né, o amor cura, as atitudes, aí a gente vai ver que o Saturno fazendo um bom aspecto com o Saturno retrógrado em Peixe fazendo um bom aspecto com Marte no dia seguinte, completando aquele trígono de água com o Júpiter no dia anterior, né, que também em cima do Marte, fala pra gente, é o perdão, é a compaixão, é a empatia, vai lá atrás, perdoa com amor, né? E entende, dentro da perspectiva do Escorpião, que existem ciclos que precisam ser finalizados para a gente poder seguir em frente. Não adianta você ficar pegado a sentimentos nem a ciclos que já terminaram, né? Mumificando coisas, ruminando histórias na sua cabeça, obsessivamente, porque o Mercúrio Escorpião é assim, mas em aspectos positivos, ele busca desapegar disso daí. Desapegar de ficar remoendo ideias. Né? Então, é muito dessa questão do perdão para transformar, para ressignificar o passado, para não contaminar o presente e atualizar o nosso futuro em bases que a gente se sinta mais feliz, né? E possa construir relacionamentos mais positivos. Então, o que a gente tem aí no início dessa semana? Um grande trígono, formado no céu no signo de água, de Júpiter em Câncer, fazendo um bom aspecto para o Marte no signo de Escorpião, isso entre terça e quarta-feira. Depois, esse Marte também recebendo um bom aspecto do Saturno no signo retrógrado no signo de Peixes na quarta-feira, formando esse grande trígono de água no céu. Que nós temos mais? Nós temos o Mercúrio sendo acionado por Netuno no signo de Peixes, né? O Mercúrio lá em Escorpião, buscando uma conversa precisa, que às vezes o silêncio fala mais que 1000 palavras, e que a palavra pode curar através do perdão, do amor, da compaixão, da empatia. Logo depois que o Mercúrio recebe esse trígono de Netuno, ele ingressa no signo de Sagitário, onde ele estará em exílio, né? Em que a grande lição aí é a gente tentar focar diante das múltiplas questões que a gente tem na nossa vida, né? Resolver primeiro as grandes questões e depois as questões menores, né? Não querer resolver tudo ao mesmo tempo, né? E também falar menos do que falar mais, porque o Mercúrio no signo de Sagitário, às vezes ele é meio prolixo, ele se enrola falando demais, né? Inclusive o Mercúrio é o regente do signo de Gêmeos, onde está o Urano, né? E aí a gente tem a Lua crescendo no signo de Aquário. Vai ser um dia bastante movimentado essa terça, essa quarta-feira aí, porque tem muitos aspectos no céu no meio da semana, acelerando a mente, trazendo insights importantes para a gente poder encontrar saídas criativas, né, para ir lá atrás e desapegar e finalizar ciclos importantes na nossa vida. Logo depois a gente tem o Saturno retrógrado em Peixes, né, isso tudo na quarta-feira, fazendo um trígono às 16h05 com o Marte no signo de Escorpião, indo lá e explicando para a gente que é através do perdão, da compaixão e da empatia que a gente consegue fazer esses cortes cirúrgicos de situações, sensações, emoções, pessoas, ciclos do passado que já não vibram mais no presente, né, e desapegar disso daí e seguir adiante. E aí, no final da tarde, às 16h35, a gente tem o Urano retrógrado no signo de Gêmeos, fazendo uma oposição para o Mercúrio no signo de Sagitário, falando assim, quanto mais você falar, mais você vai se enrolar. Quanto mais você se explicar, mais você vai se enrolar. Então, a ideia realmente é falar menos, e ser mais objetivo, mais cirúrgico, mais estratégico na palavra, lembrando sempre que a palavra nesse dia ela pode curar, ela pode através do perdão, e que o amor também cura muita coisa nesse dia, né? O amor, a compaixão e a empatia. No dia seguinte, aí tem essa movimentação toda aí na quarta-feira. Na quinta-feira parece que as coisas dão uma ajustada, porque aí o Plutão lá de Aquário faz um aspecto positivo, um sexto com o Mercúrio em Sagitário às 19h05, no final do dia na quinta-feira. Então a gente vai terça, quarta e no início da quinta-feira, tentando
compreender todo esse movimento aí que eu acabei de falar, né? De ir lá atrás, ressignificar, perdoar, lembrar que amor cura, que o perdão cura muita coisa, que a gente precisa ter conversas, às vezes, com poucas palavras para resolver uma coisa grande, às vezes, que essa ideia pode ser muito criativa, né? Insights muito positivos também podem vir à nossa mente nesse momento para a gente poder encontrar saídas criativas, justamente porque o Plutão está lá em Aquário, que é dessa coisa do insight de saídas criativas, né? Fazendo um aspecto positivo para Mercúrio no signo de Aquário. É como quem diz assim, agora que você conseguiu entender que você precisa limpar o seu passado emocional para poder ter um presente mais livre, leve e equilibrado, a ideia é seguir adiante. Quais são os insights? Quais são as ideias de futuro que chegam para você nesse momento, né? A mente, as ideias aí nesse momento, que é Mercúrio, tem muito poder, o Plutão, né? No signo de Aquário, para transformar o meu futuro. Então, são ideias, a gente vai sentir essa energia chegando na gente de o que eu posso fazer de diferente para transformar o meu futuro. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou ter uma repetição do passado. E eu não quero aquele passado mais. Inclusive, eu estou trabalhando para perdoar aquele passado e trazer essa sabedoria para o presente para não cometer os mesmos equívocos do passado, né? Então, aí a gente segue para sábado, já com a lua no signo de peixes. No domingo, a gente tem no dia 2 do 11, né? A gente tem um dia em que a gente é chamado a refletir aí mais sobre, diante de tudo isso que a gente viu do passado e lá atrás, de significar perdão, a gente tem aí no domingo tipo um choque de realidade. A Vênus, que tá aqui, é a grande protagonista aí, porque ela é a regente da lunação em Libra, né? Ela faz uma oposição a Quiron. Quiron é o curador ferido, né? Então são as nossas feridas que a gente precisa curar. Ela se opõe lá do signo de Libra ao Quiron no signo de Áries. Então ela vai falar assim, quais são as feridas que você tem baseadas nas suas carências que você projeta nas suas relações? Quais são as feridas relativas às dependências afetivas que você tem, que você não consegue curar e que você também contamina as suas relações, né? Então, ou cria relações simbióticas demais em que você não consegue ser você dentro das suas relações, né? Então, fala muito da coragem necessária para poder compreender o quanto que eu projeto no outro as minhas dores, né? Para encontrar primeiro a cura em mim, para depois me relacionar com as outras pessoas inteira, né? Então, e no final do dia, a gente tem o Júpiter em Câncer fazendo uma quadratura para essa Vênus lá no signo de Libras, 20 e 16, né? Então, toda vez que Júpiter faz uma quadratura para Vênus, que são os dois benéficos no céu brigando, né? É uma ideia de insatisfação, nada satisfaz. Então, é como se a gente conseguisse ver através daquela questão das feridas, né, que o outro não é projeção dos nossos desejos. Ele vai sempre trazer algum problema, ele vai sempre trazer alguma insatisfação pra gente, porque às vezes as nossas expectativas são muito altas com relação a eles, né? Então, ao outro que eu tô falando, né? E o outro com relação a gente também. Então, a gente precisa compreender que o outro não é perfeito e que ele não tá ali para poder preencher as nossas expectativas, né? Ele tá ali para nós dois, enquanto inteiros, compartilharmos uma vida em comum. Então, dentro da luz e da sombra de cada um. Então, cada um é luz e sombra. Se eu não consigo acolher a luz e sombra do outro, somente a projeção daquilo que eu idealizo, que é o perfeito, vai haver uma incompatibilidade. Dentro dessa incompatibilidade, porque o que eu sonho não é o que o outro é, há uma insatisfação. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente finaliza aí a semana. Lembrando que a semana fala muito de olhar para o passado para a gente poder conseguir melhorar o nosso futuro através de uma limpeza para que o presente emocional do passado, para que o presente fique mais leve, para a gente poder conseguir levar à frente. Tá bom? Eu vou terminar o vídeo mais cedo hoje, porque o Instagram limitou a 20 minutos o vídeo. Então, eu vou tentar ver se eu consigo fazer vídeos agora de 20 minutos para poder postar lá, tá? E quando eu não conseguir, vocês vêm aqui no YouTube, ou no site, ou no Facebook, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês. Eu estou aí para mapa astral, mapa numerológico, tiragens de tarô, mapa de previsões astrológicas, mesa de São Miguel Arcanjo e florais e muito mais, tá bom? Ó, uma boa semana para vocês todos, um beijão e tchau, tchau!